Boa noite. A internet tem sido uma mola propulsora para a economia criativa em todos os sentidos. E a literatura não pode ficar de fora dessa importante ferramenta. Com dificuldades para comercializar e distribuir seus produtos, autores encontram diferentes maneiras de ocupação dos espaços. Os blogs literários, por exemplo, são um capítulo muito especial dessa história. Eles surgiram timidamente, mas hoje são mais de 100 milhões espalhados por todo o mundo. Além deles, tem sites que se especializam na promoção da literatura e reúnem autores de gêneros variados. Aqui em Pernambuco, um dos mais tradicionais é o Interpoética, criado em 2005. E não param de surgir novos projetos, alguns coletivos e outros individuais. O grande trunfo é a internet como opção para uns e única alternativa para quem não tem a oportunidade ou interesse de recorrer à forma impressa para publicar sua obra. Blogs e sites literários é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos Raimundo de Moraes, editor do site Interpoética. Natanael Lima, editor do blog Domingo com Poesia. E também Juarez Correia, poeta e editor da Panamérica Editora. Você também pode participar do programa enviando perguntas ou sua opinião pelo telefone 3423-8533, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãopr. Este programa também é transmitido ao vivo pelo site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. O endereço é video.rnp.br. Bem, boa noite a todos. Boa noite. E aí a gente começa esse programa, né, onde a gente vai falar sobre sites e blogs, tentando esclarecer para o nosso ouvinte, a partir do olhar de vocês, a partir da concepção de vocês, o que é que diferencia um site de um blog? Vamos começar por Raimundo? O Interpoética hoje é um site. Na verdade, o Interpoética ele tornou-se um portal, quer dizer, que é um site no sentido mais amplo, né? Então ele começou com a proposta dele de um site, em 2005, através de Cida Pedrosa e Steno Ramos, né? E qual era a proposta? Ela ter um site que conseguisse reunir alguns autores pernambucanos, né? Ou que tivesse sua militância literária aqui em Pernambuco. Só que a proposta foi crescendo muito. Eu sempre digo que o Interpoética tornou-se assim, uma espécie de monstro literário, porque o acervo foi crescendo a cada edição, né? E quando foi em 2009, a gente se tornou o primeiro ponto de cultura digital de Pernambuco, através de um convênio com o Ministério da Cultura e a Fundarp. E foi um convênio que durou 3 anos, né? Então, eu acho que, tecnicamente, para a gente situar um site e um blog, o blog acho que qualquer pessoa poderia criar. E é uma espécie de lago do Narciso, né? Por isso é o sucesso dos blogs. Cada pessoa quer ter um blog, as temáticas são variadas, né? E um site ele tem uma amplitude de agregar mais ferramentas e a sua proposta pode ser ampliada também. Interpoética, particularmente, ele é um portal e o internauta que conseguir acessá-lo, ele poderá ter um web rádio, ele poderá ver vídeos, ele poderá ver entrevistas. Temos na nossa primeira página 12 colunistas permanentes, né? E temos mais de 400 perfis de poetas pernambucanos ou que têm militância aqui em Pernambuco, né? E tivemos em quase 10 anos de existência mais de 7 milhões de acessos. Eu queria que mais na frente a gente aprofundasse mais um pouco essa nossa conversa sobre as características e o projeto, né? O projeto de que cada um de vocês representam hoje aqui nesse programa. E ainda nessa linha de tentar entender, me parece que o blog ele surge como um diário, né? Com uma ideia de ser um pouco um diário, só que um diário na rede. Exatamente. O diário na rede, quer dizer, a pessoa se expor. Obviamente, quem tem um diário, a ideia no diário é alguma coisa quase que secreta, né? E o blog é uma antítese disso, né? Na internet não poderia, né? Exatamente então, o contrário. quando você joga na rede, você joga para o mundo, né? E tem uma coisa interessante em relação aos blogs, porque eles nascem intermitentemente, estão sempre nascendo milhares de blogs por dia, mas também estão sendo criados defuntos diariamente, né? Que são blogs que morrem e que não têm uma continuidade, né? E o blog também serve para você exercitar
o seu lado também criativo, o seu lado de profissional na área que você atua. Por isso é que tem essa variedade de blogs na área de cultura, de arte, na área blogs variados sobre variados assuntos. Raimundo, daqui a pouco eu quero também que você fale sobre essa história dos blogs que morrem, né? Sobre esse cemitério que está se criando, um cemitério virtual, né? Literalmente. Exatamente. Mas aí vamos passar um pouquinho a palavra agora para o Juarez. E eu não perguntaria ainda, né, o que é necessário, o que é que se faz para o blog não morrer. Eu perguntaria, Juarez, por que você tem tanto blog? Eu? Sim. Eu particularmente? Sim. Pela necessidade de diversificar o meu processo de comunicação. O que tenho que comunicar. Eu tenho, por Você não exemplo, pulveriza a sua audiência quando você faz vários blogs, ao Não, invés não de me concentrar interessa. em... Em primeiro lugar, não me interessa a audiência. Me interessa produzir. Eu produzo sempre e por isso tenho a necessidade dessa diversificação de blogs. Não é? Tem um blog exclusivamente, por exemplo, eu tenho 2 blog-livros, que denomino blog-livro. São blogs, um é de um blog, de um livro que se transformou num blog, que é o Americano Amar América, e o Poemas do Novo Século, que é somente de textos inéditos. Eu venho construindo desde o ano 2001, e agora que está no ano 2005. Vamos até o 2010, por aí. Para o contexto produzido. Então, todo esse meu conjunto de textos já produzidos, esse conjunto vai desembocar no blog Poemas do Novo Século, que não tem a necessidade de periodicidade. Tenho que postar todo dia ou toda semana. Eu já encontrei autores, por exemplo, com dificuldade de assumir um blog. Não, porque tem que postar diariamente. Tem que postar todo dia. Não entendeu ainda a natureza mas convivendo com o blog é que você entende a própria natureza do que está realizando, criando e desenvolvendo. Né? Você disse que não se preocupa muito com a audiência, Com mas audiência, você de vez em não. quando não faz uma busca lá para ver quantas De vez visualizações em quando e que números você encontra lá? aparece, não deixa de ser agradável saber que há uma certa Aí você soma? uma certa audiência. A tua lógica é somar? Bom, eu tenho tanto aqui, Não, tantas também essa visualizações. lógica, não tem porque é uma lógica de medir a audiência. Está entendendo? Aí isso leva a gente a formular e deixar aqui uma outra pergunta. O blog como uma ferramenta, como uma estratégia de mercado para a difusão, para a literatura? Existe. Você vê dentro dessa perspectiva? Existe, é claro. É claro. Inclusive, quem trabalha com comércio eletrônico, os especialistas em comércio eletrônico, sugerem que a sua empresa, que toda empresa tem o seu blog para divulgação, além do site, o blog. Assim, além do site, como é o caso da Interpoética, como é o caso do Domingo com Poesia, o blog é uma nova forma de comunicação. Vai somar-se, vai ampliar o que o site já comunica. Nathanael, como você vê esse advento dos blogs, né, nesse sentido de ferramenta como espaço para a difusão da literatura? Eu acho de uma importância muito grande. Você falou 100 milhões, existe um site de pesquisa, de busca, que já fala em 112 milhões de blogs. Né? E 120 mil blogs são criados diariamente. Isso que Raimundo falou é uma realidade. Da mesma velocidade que se cria um blog, também se extingue esse blog. Por conta, inclusive, da questão da sustentação, da qualidade desse conteúdo. O blogueiro é um pesquisador. Ele tem que saber exatamente que público acessa o seu blog, para que ele possa, com essa linguagem, desenvolver uma comunicação boa, interativa com esses internautas. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão da linguagem. É diferente a linguagem que você leva para um blog da linguagem que você levaria para um texto impresso, no caso específico da literatura? Raimundo. Eu acho que o blog reflete muito o autor, não é?
Então, existem blogs que fizeram sucesso justamente porque ele imprime muito a característica de quem o criou, do autor, né? Mas eu acho que, como foi a pergunta que você falou? Na questão da linguagem, escrever na perspectiva da publicação impressa e escrever na perspectiva da inserção em um blog ou em um site, em um portal como o Você tem que Interpoet. ver também que, na teoria, quando você lança para a rede, você vai estar triplicando ou quadruplicando a quantidade de pessoas que vão ler o que você está escrevendo e colocando ali. O que é diferente de um livro impresso, né? Que o caminho de um livro impresso é bem mais longo do que o que você postar na rede, porque vai estar aberto ali para quem quiser acessar. Então, eu particularmente, como escritor, eu não diferencio muito que tipo de linguagem você vai usar no seu blog. Eu acho que segue o caminho que você quer que o blog siga e imprima o seu caráter pessoal, de como você é como escritor ou determinada ferramenta como você usa o blog para a sua profissão, né? E especificamente em literatura, eu não faço essa distinção muito da linguagem para livro e linguagem para o seu blog. Lógico que algumas coisas funcionam mais no blog, né? A interatividade, de você colocar seu e-mail para contato ali, você pode inserir várias coisas, pode inserir vídeo, pode inserir foto. Então, a ferramenta, a mecânica da coisa tem outras possibilidades do que uma coisa impressa. Mas do ponto de vista do desenvolvimento da narrativa, isso você acha que o autor pode se deixar influenciar ou não pela tecnologia, pelo processo, pela forma de ser internet ou ser impresso? É porque o blog é uma coisa tão flexível, maleável. Você pode ler um blog até no seu smartphone, né? Então, ele pode se adaptar a várias propostas. Eu, por exemplo, esse ano participei de uma proposta interessantíssima, que foi uma oficina literária num blog, né? O blog de Ney Anderson, Angústia Criadora. Então, você vê, né, que, teoricamente, a oficina poderia ser ao vivo, mas nós, o conjunto de escritores, desenvolvemos uma oficina literária que pode ser acessada por qualquer pessoa que queira escrever, começar a escrever, se aprofundar, no blog, né? Então, o blog tem essa característica de ser flexível e maleável. Né? Certo, vamos levar agora para o Juarez. Juarez, você publicaria ou tem um romance publicado em um blog? Você acha que é uma ferramenta adequada para esse tipo de publicação, considerando que o romance é uma obra extensa e que requer um tempo, uma dedicação maior, né, para poder você conseguir ir do início ao fim da história? Ou o blog seria mais adequado para um formato como o do poema, que é uma coisa que se lê muitas vezes com muito mais velocidade? Não, veja bem, o blog, o que diferencia um blog de outro, não de autor, é naturalmente os assuntos que abordam, né? Tem os blogs literários, tem o blog jornalístico, tem o blog educativo, tem um blog científico. Tem um pasteurizado. Tem um pasteurizado, tem o diabo a quatro, como diria no Nordeste, como dizemos no Nordeste. Então, tem de toda a natureza. O autor, como é o meu caso, como autor e como editor, eu tenho um blog da minha editora, que divulga a editora e a livraria, a nossa livraria eletrônica. Tenho blog de meus livros, de um livro que publiquei, de um livro que está em construção. Poderia ser um romance em construção, mas eu tenho os poemas escritos que vou postando no blog e construindo um blog livro natural. Certo, aí você fala em poema. Aí do ponto de vista da eficácia, né? Um romance, você acha que ele se adequa bem à linguagem? Com certeza. De um Vai blog? depender da criatividade, da condição do uso, do poder de uso do autor. Ele pode, por exemplo, apresentar um capítulo pronto ou parte do capítulo. Você sabia que o best-seller Seria mundial, resenha. Isso, 50 Tons de Cinza, Resenha e tal. 50 Tons de Cinza, que é um best-seller mundial, começou no blog, né? Pronto. Com certeza. Sim, aí tem o tal negócio. Por exemplo, a minha questão do blog-livro é que um livro se transforma em blog e um blog se transforma em livro. É o caso da diferença de Americanto para Poemas do Novo Século. Mas acho assim, interessante essa coisa que você traz de capitular.
né? Seria Até um conto buscar um você- pouco até um conto, o um modelo da conto. novela, né, da novela capitulada. Um né? Você conto vai mesmo, que é um oferecendo. texto curto, você pode capitulá-lo. Não é? Um conto um pouco mais extenso. Vamos dizer, o seu conto teria 3 páginas. Não é? Você coloca, posta no blog uma página um dia, outro dia. Inclusive, E isso a é até- periodicidade? Periodicidade, não existe a necessidade de periodicidade no blog, como também no site. O site é a quando questão você- da quando você sobrevivência fragmenta, dele. Quando você fragmenta, né? Você precisa definir uma distribuição desses capítulos. O leitor, né, o internauta que vai acompanhar, se interessar o conto, se for interessante, ele vai naturalmente seguir. Naturalmente. Periodicidade é um problema. É porque a gente tem que diferenciar a periodicidade de um site jornalístico e a periodicidade de um site literário. Então, a gente não pode se orientar muito para esse caminho do jornalístico, né? Então, claro que se for um site muito amplo em termos de literatura, ele vai estar sempre conectado com as tendências atuais e estar sempre atualizado nesse sentido. Mas a gente pode dizer, por exemplo, pegar um site de notícia, que o pilar daquele site vai ser a atualidade, o que está acontecendo naquele exato momento. Né? É o caso dos blogs jornalísticos. Os blogs jornalísticos. Blogs jornalísticos. O que o site literatura, o blog literatura não tem necessariamente esse compromisso com up-to-date, com o que está acontecendo exatamente agora, daqui a 5 minutos está acontecendo, vai acontecer. Isso é que diferencia um pouco. Assim, só para acrescentar com Claro. relação a essa questão da periodicidade, eu acho assim, eu defendo essa periodicidade no sentido de você trabalha com leitor. E ele é virtual. Se ele é virtual, ele precisa saber. Por exemplo, o Interpoética tem uma estratégia interessante de levar as postagens, me parece, mensal. O Domingo com Poesia tem uma proposta de levar aos domingos. Ela é semanal. Isso atrai os leitores. Eles sabem que a partir dali tem A novidade. partir daquele dia, daquele momento, ele vai ter a postagem nova. A gente chama de texto produzido, não é um texto pasteurizado, é um texto produzido. Então, eu acho importante essa questão de manter a periodicidade para que você atraia esses leitores, porque o blog vive de leitores. E essa periodicidade, ela se reveste de uma coisa chamada edição, né? Então, no nosso caso, por exemplo, Interpoética, seria a edição de setembro. Caiu aqui o meu livrinho. A edição de setembro, a edição de outubro, a edição de novembro. No caso de Natanael, seria cada edição domingueira. Exato, é Então, uma essa é a domingueira. periodicidade, né? Esse vínculo, esse gancho que ele vai criando com o leitor. Aí o leitor, não, hoje é dia de atualização do Domingo com Poesia. Às vezes ele coloca no Face. Então, isso já vai Com certeza. atraindo o leitor. Eu tenho um leitor que, inclusive, passam nas redes sociais, que eles só vão para as atividades domingueiras depois de ele ler o Domingo com Poesia. Quer dizer, isso é uma forma de você atrair seus leitores. É o café isso, da manhã, inclusive, né? É o café da manhã, inclusive isso. A coluna é do João uma coisa Alberto. interessante, sabe? Essa É a coisa coluna do João Alberto. Agora, A coluna na literária. realidade, nós criamos o Domingo com Poesia foi por conta da preguiça do editor, de fazer pelo menos aos domingos que a gente está em casa. Mas é uma negócio estratégia desse. interessante essa questão Nós, da nós, periodicidade. nós selecionamos, É um belo domingo. nós selecionamos alguns textos para que as pessoas em casa possam, inclusive, visualizar essa página, né, algumas postagens que estão em sites e blogs né, dos colegas que vieram hoje para a Opinião Pernambuco. Aí a gente queria trazer inicialmente o poema Urbe, da Cida Pedrosa, que é uma das fundadoras, inclusive, do Interpoética. Né? E a Cida Pedrosa, ela tem vários textos publicados no Interpoética. Né? Então, um deles é exatamente Urbe, onde ela fala: hoje, na minha boca, não cabem girassóis, cabe um poema podre, cheiro de manga e capibaribe, um poema ponte, galeria, esgoto, chuvas de abril, um poema cidade, fumaça, ferrugem, fuligem. Hoje, na minha boca, cabe apenas o poema hóspede da alegria. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do programa Opinião Pernambuco. Lembrando que você pode participar enviando perguntas ou sua opinião pelo telefone 3423-8533, e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Até daqui a pouco.
Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo sites literários. Para o programa, convidamos Raimundo de Moraes, editor do site Interpoética, Juarez Corrêa, poeta e editor da Panamérica Editora, e Natanael Lima, editor do blog Domingo com Poesia. Vamos começar novamente pelo Raimundo. Raimundo, o texto prescinde da imagem? Não necessariamente. Isso é uma pergunta muito subjetiva. Geralmente, o texto já está com várias imagens dentro dele, né? Então, essa coisa... O blog, ele casa muito bem isso, né? Texto com imagem. Natanael sabe muito bem disso, que às vezes a gente escolhe um texto e já vem logo imediatamente aquela imagem. Então, esse texto casa bem com a imagem. Mas eu acho que, às vezes, um bom texto, ele não precisa muito de você alinhá-lo com alguma imagem, não. E, às vezes, uma imagem inspira um texto, né? Mas a textura, o layout, as cores, as fontes, tudo isso Claro. Precisa de um cuidado especial. Quando você faz uma edição, uma edição séria de um blog, de um site de literatura, que é o tema que a gente está falando agora, a gente tem que ter vários cuidados, né? Você não pode fazer um samba do crioulo doido, uma salada de frutas, apesar de você queira abranger vários assuntos, você tem que seguir uma linha de raciocínio e uma linha editorial naquilo que você pretende jogar na rede. O que é diferencial no Interpoética? É a pluralidade, né? Justamente isso, é a pluralidade. Nós temos, assim, na nossa primeira página, por exemplo, nós temos 12 colunistas, já passaram muitos outros colunistas. Vamos citar? Tem o João Mar, tem a Lúcia Moura, tem o Cícero Belmar, tem o professor Alexandre Furtado, tem o Cleiton Cabral, que é uma referência em termos de escritor de internet, que ele começou escrevendo em blog, o blog Cleitudo, que é um grande sucesso aqui em Pernambuco, e acabou como colunista de Interpoética. Então, são 12 colunistas e 12 vozes diferentes. Isso caracteriza muito a pluralidade do Interpoética. Aí você tem a parte da corda virtual, que já é mais a poesia popular. E temos artigos acadêmicos, temos os poemas, temos as entrevistas, a sessão de entrevistas é maravilhosa, né? Então, é uma pluralidade tão grande que o Interpoética tornou-se um ponto de referência para os estudiosos de literatura pernambucana. Quando a gente estava no intervalo, aí o Natanael falando, né, da questão da atualização, que a gente vinha discutindo no bloco anterior, aí eu disse que você também arranjou um compromisso, né, quando você fala que todo domingo você tem que fazer essa atualização. Aí você disse, tem uma outra questão, que é a questão da editoria, né, que dá um certo trabalho ser um editor. Como é que funciona essa editoria? Como é que você reúne os textos, né, os trabalhos dos outros autores para que eles possam cumprir rigorosamente essa temporalidade de atualização? Quem trabalha na área jornalística sabe que o editor é um chato, né? E eu cumpro, assim, o meu trabalho de chatice com certa angústia no coração, mas a gente tem que pedir, tem que respeitar os prazos, né? Então, a gente fecha a Interpoética mensalmente, a gente diz, olha, a gente vai fechar a edição dia tal, você já fez o seu texto, senão vai ficar uma lacuna ali. E a gente vai também pegando outras contribuições, né? São poemas inéditos, fulano quer colocar um artigo interessante, a gente veicula, a gente publica a resenha de algum livro interessante que foi publicado aqui em Recife. Então, o trabalho do editor, ele é justamente coordenar essa fluência toda que vai chegando. Para poupar a revisão, é preciso que este colaborador ele seja bom e ele já traga a coisa pronta, ou vocês acabam em algum momento sendo tentados a dizer, olha, não está legal isso aqui, né? Mexe um pouquinho, altera a construção dessa frase, ou é só o máximo uma correção de digitação, enfim, como que se dá essa história? A gente, como editor, a gente não interfere nunca no conteúdo de um colunista. Acho que se a gente convidou um colunista, convidou uma pessoa para assinar a coluna dentro da Interpoética, a gente sentiu que aquela pessoa é capaz de falar naquilo que ela se propõe. E já manda revisado. Então, basicamente manda revisado. Lógico que a gente dá uma olhadinha depois para ver se tem algum erro de digitação, para não dar algum probleminha na leitura do texto. Mas, basicamente, a gente não interfere no trabalho do colunista.
E vamos para Natanael. Natanael, e o Domingo com Poesia, como é que funciona? O Domingo com Poesia, ele iniciou como um blog, o formato de um blog, né? Ele era pessoal. E com o passar do tempo, nós sentimos que era necessário a gente oferecer mais alguma coisa, né? E aí o que mediu foi essa audiência. O que mediu, na verdade, não é, esse passo, não é, dessa proposta mais arrojada que tem o Domingo com Poesia foi a audiência. Sem dúvida, o que mediu foi isso. E a gente iniciou num processo de oferecer mais opções para que o leitor, ao acessar, permanecesse mais na página. Porque vamos dizer assim, a chave, não é, para você manter essa audiência é você tentar a permanência do leitor naquela página, que ele não acesse e saia imediatamente, que ele permaneça, não é, pesquisando. Eu acho que essa estratégia do Interpoética nos inspirou muito, porque ele oferece uma gama de opções, não é? Além dos artigos, você pode pesquisar poetas, né? Ele, me parece, tem uma página chamada Cardápio de Poesia, que você tem uma série de poetas, tanto da contemporaneidade como poetas que já São mais de tiveram 400 consagrados. poetas. E o Domingo com Poesia também procurou fazer isso. A gente tem hoje um link chamado Carta de Poetas, que a gente divulga os principais poetas nacionais e pernambucanos, com vida e obra. Quer dizer, isso é uma forma de atração, uma cereja a mais nesse bolo, a gente tentar, não é, essa permanência desse leitor, que o perfil dele é de um imediatismo que não é incalculável. Ele vai e ele acessa o blog de Juarez, ele vai, o que ele gostou ele leu e depois ele sai para uma outra opção. E a prospecção, como que se dá esse aporte dos autores, dos escritores? O blog vai atrás ou o autor tem que procurar o blog? Não, inicialmente, se for relativo à Carta de Poeta, nós fizemos uma pesquisa. Houve uma pesquisa por parte da editoria. Nós formamos um corpo editor. Hoje o blog, o Domingo com Poesia, ele tem uma editoria formada por mim e por Frederico Spencer, onde a gente passa a semana toda fazendo um trabalho. Há um trabalho constante. Raimundo sabe disso, não é um trabalho pontual. É a semana, ele faz mensal, nós fazemos semanal, então a semana toda nós trabalhamos para que o domingo ele esteja, não é, literalmente no ar. Novinho em folha. Novinho em folha. Então nós fazemos esse trabalho de pesquisa. É muito natural que cheguem propostas que vocês considerem apropriadas e interessantes e que cheguem propostas que, sob o olhar, né, de quem faz Sim. a edição, né, do editor, ela não sirva para aquele trabalho. Sim, E aí, sim. me parece que seja necessário dar um retorno para aquele que propõe. Sim. Essa relação, ela causa algum tipo de incômodo entre quem propõe e entre quem diz sim ou não? Causa, e muito. No meu caso, nós recebemos constantemente, assim, 200, 300 poemas diariamente, de todo o Brasil. Então, nós criamos uma solução para esses poemas. Foi criar um link chamado Adega. O nosso Domingo com Poesia, ele tem como mote, o símbolo, a questão do vinho, né? A gente sabe disso, que o vinho tem uma relação muito grande com a literatura, com a poesia. E nós criamos um link chamado Adega. Então, todos os poemas que ainda têm uma certa fragilidade na sua construção, a gente sente que ainda é uma pessoa ainda iniciante, nós divulgamos o trabalho dele no link Adega, onde as pessoas também acessam, não é? E é uma espécie, inclusive, de oficina, onde lá a gente trava um diálogo com esse autor, para que ele possa ir amadurecendo. Aí a gente dá algumas sugestões para esse autor. Juarez, você, um editor, né, clássico, vem desde a geração de 65, com uma produção... Pirata. Idade para lá. Uma produção, Deixa a idade pra lá. Pirateiro, muito reconhecida Pirateiro. aqui no mercado. Sim. Né? E você vem do impresso e você migra, né, para o virtual. Você continua lidando com esse tipo de situação? Essa situação que eu coloquei para Eu o me Natanael? distanciei por completo do impresso. Meu último livro publicado
impresso, foi em 2010. Eu já vinha, eu comecei a trabalhar com blog, com internet em 2008 e me aventurei. E fui me interessando a ponto de realmente ter uma experiência com editoração, com edição de livros, uma certa produção editorial, inclusive trazendo à tona A Panamérica agora, ela é totalmente virtual, né? Pelo que Sim, você aí nós temos a Panamérica Livraria, no caso. É uma totalmente virtual, só publicação de e-books que nós publicamos e distribuímos. Não é? Ainda em construção, natural. É uma empresa pequena, mas eu me contento com a nossa pequenez. E trabalhando, né? Trabalhando nesse processo de construção da editora virtual, que é a Panamérica Nordestal, e a Panamérica Livraria, que é a nossa livraria virtual. Alguns títulos publicados e a livraria, naturalmente, é aberta para um bom número de e-books que lançaremos e distribuiremos. Mas aí eu abandonei, na verdade, não. Eu não acredito pessoalmente, mas no livro impresso. Essa é a questão. No livro impresso, numa pequena edição, essa edição é publicação por demanda, 50 exemplares, 100 exemplares, isso não chega nem no outro lado da rua. Não é? Aí você percebe que hoje o mercado está com uma demanda muito grande de blogueiros, né? As pessoas individualmente estão fazendo seus blogs. De blogueiros e publicações virtuais, os livros virtuais. E aí você, mais um grupo de pessoas, resolveram criar uma associação dos blogueiros de literatura. Sim. Eu gostaria que você trouxesse para a gente um pouco dessa experiência. Como que funciona? Já está implantada? Vai funcionar. Enfim. Em 2012, nós promovemos, o Natanael participou, lembra disso, né? No Teatro Arraial, um primeiro encontro de blogs literários do Nordeste. Encontro pequeno, de pouco relevo, de pouca propaganda e propagação, mas reuniu um bom número de blogueiros nossos, gente até da Paraíba. Chegamos a Paraíba e a Alagoas, com interesse. E tentamos ainda em 2013, porque havia uma indicação na conclusão da reunião em 2012, a indicação para que o próximo encontro deveria ser realizado em Maceió. Tentamos isso. Eu pessoalmente estive em Maceió, me encontrei com o Luiz Alberto Machado, que era um blogueiro, já estava muito ativo, o Luiz Alberto Machado, e o professor Alberto Vivar Flores, da UFAL, muito interessado em promover, e poderíamos promover, junto com a Universidade Federal de Alagoas, esse encontro lá. Os entendimentos terminaram resultando em nada. Meio desanimador, fiquei mas sempre pensando que isso poderia, tinha uma semente já lançada e tínhamos condição de fazer crescer essa nova árvore. Daí, então, o encontro agora em 2014, 2013, final de 2013, 2014, um encontro mais aproximado com Natanael, Frederico Spence, comunicação com Luiz Alberto lá em Alagoas e tal. Nós nos reunimos, criamos uma comissão executiva provisória para a criação da Associação de Blogs Literários do Nordeste. Isso deve estar valendo já? Isso já está valendo pelo seguinte, nós já temos 40 sócios fundadores. Pouco mais de 40, 42, 43 sócios fundadores. São blogs. Qualquer pessoa que tem um blog literário, ela pode procurar faz parte da associação. Certo? A gente já teria um endereço para as pessoas interessadas? Sim, você tem. Aí temos um blog de difusão desse pessoal. Temos uma listagem dos blogs, uma lista de blogs e blogueiros, nesse blog, que é Blogs Literários do Nordeste, e com ele aí nós divulgamos cada blog que se inscreve, já está na página.
Já vai para. Mas para a a página ideia é hospedar inicial. os blogueiros dentro de um blog da associação ou também fazer recortes de produções desses autores e dar visibilidade? Também, mas isso já vai ser um blog, trabalho portal, para a assim como- associação. Porque esse blog que está criado é apenas para difundir o projeto de criação da associação, né, que já está bem encaminhado. Nós já temos elaborado estatutos e deveríamos promover, pensamos, né, na promoção, na realização de uma Assembleia Geral, já para a instituição. Agora, a instituição da associação, ainda agora, de setembro para outubro. Ok. E não conseguimos, vamos deixar para... Não foi possível. Em janeiro estaremos criando a associação. Ok, Oficialmente. então a gente parabeniza pela Oficialmente. iniciativa, a gente parabeniza pela iniciativa. E para fechar esse bloco, Raimundo acabou falando pouco nesse bloco, né? Mas o pessoal já está pedindo aqui para a gente encerrar. Então a gente retoma o próximo bloco com a fala tua. E eu queria encerrar trazendo aqui um poema de Cruz de Souza, né, que é um poeta simbolista, né, filho de escravos, e que está lá dentre os vários autores que o Domingo com Poesia destaca. Então, nós temos autores locais, como o Natanael falou, mas temos também autores de nome nacional. E esse poema do Cruz de Souza me parece bem adequado, até porque também a gente está se aproximando aí do período... Poeta simbolista, né? E a gente está se aproximando também aí do mês da consciência negra, né? Novembro é o mês, então vamos lá para Cárcere das Almas. Toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha e, sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, esse é o poema que a gente destaca dentro do site Domingo com Poesia e voltaremos no próximo bloco. Lembrando que você ainda pode participar do programa enviando sua pergunta ou seu comentário, opinião para o telefone 34238533, e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãope. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o tema sites literários. Para o programa convidamos Raimundo de Moraes, editor do site Interpoética, Juarez Correia, poeta e editor da Panamérica Editora, e também Natanael Lima, editor do blog Domingo com Poesia. Bem, é preciso registrar o texto antes de ele ser publicado em um blog, em um site, Raimundo? Como fica a questão, por exemplo, do ISBN? Olha, Valdir, quando você se propõe a publicar alguma coisa na internet, você tem que estar consciente que agora pertence ao mundo, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma oficina numa cidade do interior de Pernambuco e tinha lá um poeta jovem, muito bom. E ele me falava, mas eu não quero publicar nada na internet, eu tenho medo que essas pessoas copiem o que eu escrever. Mas aí é um risco que todos nós corremos. Mesmo que você publique alguma coisa impressa ou você que jogue na rede, você pode um dia ser copiado, né? Mas essa coisa de registrar ISBN geralmente é para livro. Exato. Né? Então, é muito raro você encontrar uma pessoa que tem esse tipo de medo de eu vou registrar alguma coisa em cartório ou vou pegar o meu ISBN para colocar alguma coisa na internet. Então, você tem que estar consciente quando você joga na rede, você joga para o mundo, né? Então, assim como a gente precisa ter coragem para ser feliz, a gente tem que ter coragem para ser escritor e para ser poeta, né? Então, isso depende de cada pessoa, da maturidade também de cada pessoa. Maturidade intelectual e maturidade emocional também, né? Tem algumas exigências em concursos literários que é de que a obra seja inédita. Nesse sentido, você tem que estar consciente de que a obra perde o ineditismo. Isso numa obra, numa atividade física, né? Física.
Alguns concursos eles exigem que se alguma coisa for publicada na internet, então eles não podem entrar para o concurso. Não é? Porque se tornou pública, principalmente quando vem Mas solicitando. já há concursos também que você pode aceita os dois. Aceita O os inédito dois. e o publicado na internet. Publicado na internet. No virtual, o ISBN são os créditos. Uhum. É isso que Raimundo está colocando. Caiu na rede desse mundo, da blogosfera. Não é? Você já pode ter isso como um comprovante de que Você, a obra, né, você partiu que primeiro na com aquela obra. realidade, essa é a política do nosso blog, é registrar os créditos. Uhum. Se Raimundo postou o poema dele no Interpoética, não é? A nossa política é registrar que aquele texto foi postado no Interpoética dia tal, não é? Esse que eu acho que seria o... Mas eu acho que a parte chata disso são as pessoas muito famosas. Por exemplo, um exemplo clássico é Clarice Lispector. Né? Aí você pega vários textos que você sabe que não são de Clarice, né? As pessoas colocam como Clarice Lispector. Esse é o grande né? questão. Isso é outra parte daquela coisa que o que tornou-se público, mas não é do autor, não pertence ao autor. Isso é um fenômeno distorcido que a internet está colocando em evidência, que a gente deve combater sempre. Eu nas oficinas sempre digo, olha, quando eu peço um texto de um aluno, traga um texto que você goste. Eu peço sempre, diga o livro, a editora e o ano de publicação. Porque o que tem de coisas assim horríveis, colocam no nome de Vinícius de Moraes, de Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, que não foram eles que publicaram aquilo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, essa coisa que é veiculada na internet, e quem trabalha com literatura deve ter cuidado em relação a isso, né? A colocar o nome realmente do autor e legitimar aquela obra, para a gente não comer gato por lebre. Né? Verdade. Natanael, o seu blog, né, que é um blog que abrange poetas de nome nacional, a gente verifica que alguns a gente abre com facilidade e tal. E eu fiquei assim, curioso em saber se você tem autorização, se você precisa de autorização para publicar esses textos que você publica. Se você teme que alguém possa recorrer à justiça e dizer, eu não autorizei e eu quero direito autoral por ter publicado, por você ter publicado um texto sem a minha autoria. Isso é uma coisa que te incomoda? Como que está a legislação nesse sentido, na questão do direito autoral na internet? A obra ele é considerada como domínio público quando um trabalho está há mais de 70 anos depois da morte do autor. Né? Após 70 anos, ele tem o domínio público. Mas um texto de Ariano, por exemplo, que você quisesse colocar lá, você precisaria pedir autorização à família de Ariano? Não, se ele for já publicado num determinado site, que a gente encontra isso com facilidade na internet, você pode postar desde aquilo que eu disse a você, registrando os créditos daquela postagem. Eu acho que esse é o papel, não é, de um trabalho sério que se propõe a fazer, a exemplo do Interpoética e de outros sites, portais interessantes. Por exemplo, eu tenho como referência 2 grandes portais no país, que eu acho que esse que nos inspirou a toda essa trajetória, que é o Interpoética e o blog, o portal ibero-americano de Antônio Miranda, que é de Brasília, que é um escritor conhecido. Muito bom. E que, na realidade, você encontra lá tudo que você quiser e imaginar sobre literatura, você encontra lá. E de qualidade. E com qualidade. E com todas as fontes, é isso que Raimundo quis acentuar, todas as fontes necessárias. Ou seja, um texto de Clarice tem a fonte necessária, a página, referência da obra, não é? Etc. Então, declame aí para a gente um poema que você não precisou pedir autorização a ninguém. Eu tenho, assim, uma poesia, eu memorizo muito mais as poesias de outros poetas do que propriamente a minha. Eu tenho um poema que eu acho fantástico, de Ferreira Goulart, o título é Subversiva, que eu acho fantástico. Mas era bom o seu, não é? Eu não tenho aqui assim, memorizado, são tantos, mas se você me permitir, ele casa muito bem nesse momento. O poema chama Subversiva. Ele diz que a poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil.
dê respeito ao Código de Águas e relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada. E depois reconsidera, beija nos olhos que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça e promete incendiar este país. Eu acho que calha bem pelo momento político que nós estamos vivenciando. Casou bem. Ótimo. Temos aqui uma pergunta da Márcia Neri, de Olinda. Qual o conselho que os convidados dariam para quem está começando e pensando em editar o primeiro livro? Vamos para Juarez? Eu convido para publicar na Panamérica, na Panamérica Editora, né? A convido. Bastaria entrar em contato conosco, eu dou todo o conselho, dou as coordenadas. Para publicação. Do livro virtual. Quando a obra é impressa, o virtual. autor fica com aqueles parcos, né, bem acanhadinhos, 10%. Como é que é? Quando ele publica no impresso, ele tem 10% de direito autoral. E na Panamérica virtual, como é que funciona? O livro virtual permite a 30%. 30% da venda. Do Mais atrativo? Porque o custo operacional do virtual se reduz bastante. Não se paga papel, não se paga impressão. É um dos atrativos da publicação virtual. Exatamente. Né? A publicação virtual ela é fulminante, instantânea. Né? O autor, por exemplo, só precisa enviar o arquivo em Word, o arquivo mais simples, mais simplificado possível, e nós tratamos da edição. E no Interpoética, Raimundo? Os critérios para a publicação? Sim, respondi essa pergunta aqui da Márcia Neri, não é? Para quem está começando e pensando em editar o primeiro livro. O primeiro livro, eu acho que o autor tem que se perguntar, realmente eu quero publicar, eu preciso publicar agora, porque muitas vezes a primeira publicação vai na emoção e não são poucos autores que se arrependem dessa sua primeira publicação. É verdade. Até os famosos se arrependem dessa sua primeira publicação. Eu sou um exemplo aqui, como estou aqui, vocês podem fazer pergunta a mim, mas eu, por exemplo, nunca quis publicar um livro, e isso eu fui publicar em 2010, depois de muito pensar, e foi um projeto aprovado pelo Funcultura. Então, foi uma coisa mais madura, foi amadurecida e pensada, para não ter arrependimentos depois. Né? Então, eu acho que, eu não sou muito de dar conselho, mas eu acho que aconselho ao autor a pensar bem se aquele é um momento bom para ele publicar e gastar o dinheirinho dele numa publicação que depois pode não ter aquele retorno que ele está pretendendo que tenha. Mas ele gastaria mesmo sendo uma publicação virtual? Não, publicação virtual, como falou o Juarez, é bem mais barata do que uma publicação impressa. Muito né? mais acessível. Aí, no caso, como a gente já tinha produção falado, mais não vai acessível, depender só do interesse do autor, vai É. depender também de passar pelo crivo dos editores. Mas assim, no Interpoética a gente publica convidados e a gente tem a parte de mural, que seria uma espécie de adega do Natanael, do site do Natanael. Né? Então, mural, qualquer pessoa pode postar no mural do Interpoética. Só que os selecionados por nós vão para o cardápio de poesia. Isso. Né? E também temos a seção de livros virtuais, que são os autores que doam seus livros para que sejam publicados pela Interpoética. Então, está lá os livros virtuais para quem quiser acessar. Nosso tempo está quase terminando, aí eu queria puxar um poema do Juarez Correia, que está também lá no Americanto. Né, Mas antes eu gostaria de destacar uma coisa do blog, da associação. Tá, tu completa aí, que é o tema que o pessoal posiciona, inclusive a nossa imagem. ABLNE. É a Associação de Blogs Literários do Nordeste. Nós temos mais de 40 blogs inscritos, são sócios fundadores, e blogs de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia, e de Alagoas e do Piauí. O Nordeste. Parte significativa do Nordeste já está presente na nossa associação. Certo. E como nós estamos em período político, né, o poema que a gente está selecionando agora para homenagear, inclusive, a sua presença aqui, Juarez, é exatamente os políticos. Não é? Com aspas. Com aspas, né? Os políticos com aspas. Um poema indicado, inclusive, por você. Né? A gente conversou um pouquinho e está aqui para a gente rolar. Então, os políticos todos os dias ensaiam as mesmas loas e os homens cantam, remontam os mesmos figurinos e os homens copiam, repetem os mesmos chavões e os homens aplaudem, discursam as mesmas louvações e os homens
se encantam, mantêm as mesmas lutas e os homens os seguem, recitam as mesmas cartilhas e os homens publicam, usam os mesmos métodos e os homens arrebanham-se, postulam os mesmos credos e os homens guerreiam, revivem a mesma vida e os homens matam-se. Do livreto América Indignada e Poemas da Alegria da Vida, de 1991. Então, foi lá e continua Visionário. atualíssimo, não é isso, Juarez? Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, a produção nos fala agora que temos apenas 1 minuto para encerrar o programa, então vamos dar uma rodadinha de 20 segundos para cada um, fazer suas considerações finais. E então, Natanael, qual é a sua chamada nesse final do programa? Eu quero agradecer essa oportunidade, foi assim, de uma importância muito grande, até porque nós estamos vivendo um momento muito interessante não é, no movimento literário nacional, e os blogs, a gente tem certeza que os blogs têm contribuído e muito nessa efervescência que a literatura hoje vive, não passa, vive. E o Domingo com Poesia está aí também contribuindo, é uma página aberta. O nosso endereço é www.domingocompoesia.com.br e a gente convida os seus ouvintes a acessarem o Domingo com Poesia. Juarez? Eu quero reforçar a necessidade, a questão, a necessidade do conhecimento da Associação de Blogs Literários do Nordeste e convidar os blogueiros de Pernambuco, os blogueiros que nos ouvem, os blogueiros literários, que têm seus blogs literários, sua poesia publicada, seu conto, sua crônica, para se associar à nossa ABLNE. Ok, muito obrigado. Raimundo? Eu queria agradecer o convite da TVU, foi um momento interessantíssimo aqui com os colegas. E quem quiser visitar o Interpoética é o www.interpoetica.com. Vai ter um cardápio ali variado de coisas para passar horas e horas lendo e se divertindo. Ok, então muito obrigado a todos vocês, obrigado a você em casa, a você que mandou pergunta, a você que ficou refletindo e a você que ficou interessado em participar desse universo. Então a todos mesmo, uma boa noite, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.